Bom, gente, então vamos dar uma olhadinha aqui num exercício sobre o conteúdo que a gente acabou de ver. Nesse exercício aqui, nós temos um quadro que mostra várias substâncias e as suas temperaturas de fusão e de ebulição. E temos duas perguntas. A primeira é, qual o estado físico de cada substância à temperatura ambiente? Então, a partir dessas informações que estão aqui no quadro, das temperaturas de fusão e de ebulição de cada uma dessas substâncias, nós vamos dizer qual seria o estado físico de cada uma dessas substâncias na temperatura ambiente, tá? E a segunda questão pede para a gente construir um gráfico de mudança de estado físico, indicando como a temperatura de uma amostra de clorofórmio sólido varia com o tempo quando submetida ao aquecimento. E aí a gente tem que indicar os estados físicos presentes em cada região do gráfico. Então eu recortei essa tabelinha aqui para a gente ir fazendo por partes. Então, começando pela questão 1, qual é o estado físico de cada substância à temperatura ambiente? E aí a gente vai começar pelo clorofórmio. Nós temos aqui que a temperatura de fusão do clorofórmio é menos 63 graus Celsius. Lembrando que a temperatura de fusão é a temperatura onde a substância vai passar do estado sólido para o estado líquido. E aqui nós temos a temperatura de ebulição do clorofórmio, que é 61 graus Celsius. Lembrando que a temperatura de ebulição é a temperatura em que ocorre a passagem do estado líquido para o estado gasoso. Eu já deixei desenhado aqui essa reta, porque eu não tenho habilidade nenhuma para fazer retas com a mesa digitalizadora, então eu já deixei uma retinha aqui desenhada. Então, eu fiz aqui essa reta e representei aqui, ó, temperatura de fusão, tá? Temperatura de fusão, menos 63 graus Celsius, de acordo com o que está lá na tabelinha. E representei aqui ao lado a temperatura de ebulição, que é 61 graus Celsius. Também, ó, de acordo com o que está lá na tabelinha. O que a gente sabe? Que antes da temperatura de fusão, né, a fusão não é quando ocorre a passagem do estado sólido para o líquido, então antes da fusão, o que obrigatoriamente eu tenho? Estado sólido. Depois da fusão, o que obrigatoriamente eu tenho? Estado líquido. Correto? E aqui eu tenho a temperatura de ebulição. Se a temperatura de ebulição é a passagem do estado líquido para o estado de gás, então, obrigatoriamente, antes da temperatura de ebulição, eu tenho estado líquido. E depois da temperatura de ebulição, eu tenho o estado gasoso. Eu quero saber qual vai ser o estado físico dessa substância à temperatura ambiente. Qual é a temperatura ambiente? Mais ou menos 25 graus Celsius? Tá, temperatura ambiente 25 graus Celsius. Então, eu preciso localizar aqui nessa reta onde está a temperatura de 25 graus Celsius. A temperatura de 25 graus Celsius, ela vai estar onde? Ela vai estar antes de menos 63 graus Celsius? Não, né? A temperatura de 25 graus Celsius, ela vai estar depois de menos 63 graus Celsius. E aqui em relação à temperatura de ebulição? 25 graus Celsius está antes de 61 graus ou depois de 61 graus? 25 graus Celsius vai estar aqui, né? Vai estar nessa região, entre menos 63 graus Celsius e 61 graus Celsius, porque 25 é menor do que 61 e maior que menos 63, né? Química nenhuma nessa questão, né? Praticamente precisamos saber maior ou menor aí. Então, a 25 graus Celsius, essa substância aqui, o clorofórmio, vai estar no estado líquido, correto? 25 graus Celsius vai estar bem aqui, ó, 25 graus Celsius, correto? Próximo, qual o estado físico do fenol à temperatura ambiente? Qual é a temperatura ambiente? Mais ou menos 25 graus Celsius. Então, de novo, ó, tem a minha retinha desenhada aqui
e localizei nela a temperatura de fusão, 43 graus Celsius. Localizei a temperatura de ebulição, 182 graus Celsius. E escrevi aqui em cima, ó, antes da temperatura de fusão, eu tenho obrigatoriamente o estado sólido. Depois da temperatura de fusão, eu tenho obrigatoriamente estado líquido. Antes da temperatura de ebulição, eu tenho o estado líquido. E depois da ebulição, eu tenho o estado gasoso, certo? Então, agora a gente vai localizar aqui esse fenol a 25 graus Celsius. 25 graus Celsius estaria aonde aqui nessa reta? 25 graus Celsius vai estar aqui, né? Antes de 43 graus Celsius. Então, 25 graus Celsius está aqui. Então, aqui o que eu tenho? O estado sólido. Então, a temperatura ambiente, o fenol vai estar no estado sólido. Agora o cloro, de novo, né? A temperatura ambiente, mais ou menos 25 graus Celsius. E aí nós temos aqui, ó, de novo, a minha retinha representada. Temperatura de fusão, localizei aqui, ó, menos 101 graus Celsius. Temperatura de ebulição, menos 34,5 graus Celsius. Antes da fusão, eu tenho o estado sólido. Depois da fusão, estado líquido. Antes da ebulição, estado líquido. Depois da ebulição, estado gasoso. E agora a gente localiza aqui, ó, 25 graus Celsius, tá onde nessa reta aqui? 25 graus Celsius tá antes de menos 101 graus Celsius? Não, né? 25 é maior do que menos 101. Mas vai estar aqui entre menos 101 e menos 34,5? Ou seja, 25 é menor do que menos 34,5? Não, né? 25 está acima de zero, né? Então, 25 é maior do que menos 34,5. Então, a 25 graus Celsius, o estado físico do cloro vai ser o estado de gás. 25 graus Celsius vai estar bem aqui, ó. Porque é maior do que menos 34,5, né? Então, a 25 graus Celsius, o cloro vai estar no estado gasoso, correto? Muito fácil, né? Bom, gente, então aqui na questão 2, a gente vai ter que construir aquele gráfico de mudança de estado físico, indicando como a temperatura de uma amostra de clorofórmio sólido varia com o tempo quando submetida ao aquecimento. E aí a gente vai precisar indicar os estados físicos presentes em cada região desse gráfico. Eu já deixei aqui as retas do gráfico desenhadas por conta da minha falta de habilidade. Então, a gente tem aqui, ó, a temperatura, tá? E aqui a gente tem o transcorrer do tempo. Bom, então nós temos aqui a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição. Vamos começar localizando essas temperaturas aqui nesse gráfico, tá? Então, eu tenho aqui, ó, como zero, tá? Esse ponto aqui vai ser o zero, vai ser o tempo zero e a temperatura zero. Então, nós temos que a temperatura de fusão é menos 63 graus Celsius, e aí nós vamos localizar, então, aqui, ó, abaixo de zero, mais ou menos aqui, a temperatura de fusão, menos 63 graus Celsius, tá? Temperatura de fusão. E a temperatura de ebulição, aqui em cima, vamos localizar aqui, 61 graus Celsius, tá? Temperatura de ebulição. Não reparem na minha falta de habilidade para escrever com esse instrumento super tecnológico. Bom, então, a gente vai começar do estado sólido, né? Antes da temperatura de fusão, nós temos o estado sólido. Então, a gente está aqui, ó, com o estado sólido. À medida que o tempo passa e eu vou fornecendo calor, né? Até que eu chego na temperatura de fusão. Então, aqui eu começo no estado sólido, atingi a temperatura de fusão, bem aqui. O que eu sei sobre o processo de fusão de substâncias puras? Durante esse
período, a minha temperatura não vai variar. Então, durante o processo de fusão, eu vou ter um patamar aqui, porque a minha temperatura ela não está subindo. Durante a fusão, o que eu tenho? Eu tenho o sólido mais o líquido coexistindo, tá? Durante toda a fusão. Quando todo o meu sólido se transforma em líquido, aí sim a minha temperatura pode voltar a subir. E essa temperatura vai subir até que se atinja a temperatura de ebulição. Então, aqui eu tenho somente líquido, tá? E aí atingimos a temperatura de ebulição, que está aqui a 61 graus. E durante o ponto de ebulição, o que acontece? A minha temperatura, ela não se eleva, né? Então, a temperatura se mantém e eu vou ter um outro patamar aqui, finge que está reto. E durante o processo de ebulição, o que eu tenho aqui? Eu tenho o líquido mais o gás coexistindo, tá? Então, depois que esse processo termina, depois que todo o meu líquido se transformou em gás, aí sim a minha temperatura pode voltar a subir. E aqui eu tenho apenas gás, certo? Bem fácil, né? Bem tranquilo. Vamos deixar outros exercícios como esse para vocês praticarem. Então, façam os exercícios que vão estar disponíveis mais tarde lá no Google Sala de Aula. Então, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido e qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários do tópico relacionado a essa aula, tá bom? Então é isso. Tchau, pessoal. Até a próxima aula.